Nesse vídeo você vai aprender a montar um cultivo indoor que pode te render até 120 gramas em um pequeno espaço, um espaço de 60 por 60. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você aqui quais os equipamentos que você precisa para você montar um cultivo indoor em um pequeno espaço que pode te render até 120 gramas de flores secas, curadas, prontas para o consumo. Primeiro equipamento que você vai precisar é da estufa, a tenda onde você vai cultivar, que ela tem que ser de 60 por 60, 60 centímetros por 60, por 1,60 de altura no mínimo, 1,60 ou 1,80 se possível. Além da estufa, você vai precisar de um exaustor que, se você vai usar o filtro de carvão, ele tem que ser o exaustor turbo de 100 milímetros. Se você não for usar o filtro de carvão, ele pode ser um axial ou um exaustor de banheiro. E claro, tem um filtro de carvão que, se você precisar eliminar o cheiro, você vai usar o filtro de carvão acoplado no exaustor e ele vai eliminar o cheiro. Se você for usar o filtro de carvão, tem que ser um filtro de carvão de 100 milímetros, os mesmos milímetros que o exaustor. O próximo equipamento que você vai precisar é de um LED Quantum Board com um chip LM301H de 120 watts. Nossa, Jean, mas é possível ter essa colheita de 120 gramas com esse LED de 120 watts? Sim, é possível. Veja aqui, por exemplo, esse print de uma aluna nossa que colheu 279 gramas em um LED de 240 watts. Ou seja, são mais de 1 grama por watt. Então é totalmente possível você colher 120 gramas num espaço de 60 por 60 se você tiver essas lâmpadas e seguir o método correto passo a passo. Você vai precisar também de um ventilador para ficar ali no grow soprando as plantas. Você vai precisar de 3 vasos e eu recomendo que você tenha 2 tamanhos de vaso. Um vaso de 2 a 4 litros e outro vaso de 7 a 10 litros. E você vai ter um total de 3 vasos porque você vai ter 3 plantas no total. Quando você estiver plantando ali, você vai ter 3 plantas. Além disso, você vai precisar também do óleo de neem para jogar e fazer a prevenção de pragas. Recomendo também armadilhas amarelas que você pode colocar ali no seu grow para ajudar a fazer a prevenção de pragas. Tesoura de poda para você podar e cortar a sua planta. E claro, a gente tem alguns opcionais. Se você vai plantar em um ambiente de umidade baixa e você precisar aumentar a umidade, você vai usar um umidificador. Se você precisa plantar em um ambiente de umidade alta e você precisa diminuir, você pode usar um ar-condicionado ou um desumidificador. Só que atenção ao desumidificador. O desumidificador, se for aqueles desumidificadores pequenos, eles não vão funcionar. Tem que ser um desumidificador que vai retirar ali no mínimo 2 litros de água por dia. E além disso, ele vai esquentar o grow. Então, o desumidificador ele vai elevar alguns graus na temperatura. Então, tem que ficar atento nisso para você não perder suas plantas ali para o calor. Além disso, tem alguns outros equipamentos opcionais, como por exemplo, medidor de pH, medidor de EC. O medidor de pH ele vai servir principalmente se você estiver usando um fertilizante que precisa regular o pH. O medidor de EC ele funciona basicamente como um medidor da quantidade de nutrientes. Então, se você quiser medir a quantidade de nutrientes mais precisamente, você pode medir pelo EC. Beleza? Então, esses são alguns dos equipamentos que você precisa para ter uma colheita de 120 gramas, mas o mais importante é você ter o conhecimento do que fazer para você ter essa colheita de flor linda e resinada. Porque você pode ter um grow desse e não colher nem 60 gramas, às vezes nem ter a colheita, ficar com plantas travadas, amareladas. Então, se você não quer perder esse investimento que você fez no grow, eu recomendo que você faça parte da minha turma fechada, onde você vai ter todo o passo a passo para você ter colheita de flor linda e resinada e ficar livre do prensado. Para você participar, é só clicar no link aqui na descrição e garantir a sua vaga. Eu vejo você lá, até mais!